Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o Jojo Waxman da Vitrio. Jojo, bom dia. Obrigada por conversar com a gente de novo. Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Jojo. Eu queria começar falando dos protestos de ontem. O presidente Jair Bolsonaro tinha negado que tinha feito a convocação, depois acabou fazendo. Foi para os protestos, foi de carro, mas desceu do carro, cumprimentou as pessoas, publicou uma série de posts nas redes sociais. Claro que deu ali uma alfinetada no STF, no Rodrigo Maia, no Congresso. Claro que existe uma série de implicações políticas, sociais e até de saúde pública nessa situação toda, mas como o Morning Call é voltado para o mercado, eu queria saber, Jojo, na tua opinião, se isso deve refletir hoje no mercado brasileiro. Bom, os protestos que começaram com uma polêmica, né, lá atrás, que era como é que o presidente podia estar incitando o povo contra as próprias instituições, terminou ontem com outra polêmica, né, que é como é que o presidente pode ter participado de um protesto quando está todo mundo falando em quarentena, em evitar aglomerações, ele próprio, né, nos últimos dias, assim, por um lado querendo ajudar nessa questão do coronavírus, por outro lado talvez com medo do fracasso aí das manifestações, já pedindo para o pessoal não ir. Mas o fato é o seguinte, acho que como postura de presidente foi ruim, né, ele ter participado, uma mensagem esquisita, né, na hora que está todo mundo aí preocupado com outra coisa. Do ponto de vista político, eu acho que isso daqui é mais uma gota d'água aí na queda de braço entre parlamento e governo, né? Na semana passada teve o veto, né, o Congresso derrubando o veto em relação aos gastos do PCP, e o próprio Paulo Guedes sendo mandado pelo presidente para tentar fazer um pouco das pazes e amenizar e encontrar uma forma aí de desfazer um pouco desse estrago aí em relação à reforma da Previdência. Então eu diria o seguinte, pontualmente hoje o mercado não vai refletir nada daquilo, mas eu acho que isso daqui é mais um capítulo na relação já fragilizada entre os dois poderes, né? E isso, sem dúvida nenhuma, isso é importante para os passos, vamos dizer assim, quando a gente sair dessa nuvem do coronavírus, isso é importante para os passos aí em direção às reformas e mesmo em direção, mesmo agora, no curto prazo, quer dizer, qual é a habilidade do governo de negociar uma pauta emergencial aí para ajudar a gente a passar por essa turbulência toda do coronavírus. É uma relação que está bem desgastada. Semana passada teve aí mais um episódio entre Paulo Guedes e Rodrigo Maia, né? Maia dizendo que Guedes não tinha proposta para conter o avanço do vírus, os efeitos na economia. Guedes dizendo que o Congresso tem que se preocupar em aprovar a reforma. O problema é que os textos das reformas não foram enviados ainda. Enfim, é uma relação que acaba atrapalhando bastante a pauta econômica. Não, até sobre essa questão tem uma reportagem, uma entrevista com o Paulo Guedes na Folha de São Paulo de hoje, né, falando um pouco dessa dinâmica, do que teria sido esse mal entendido aí, que ele foi ao Congresso tentar fazer as pazes do governo com o Congresso, mas quando chegou lá o assunto acabou virando coronavírus, até ele teria ficado surpreso aí com os dados apresentados pelo Banco Central, e aí que se criou vamos dizer assim, um grau maior de emergência em relação ao que precisa ser feito. Bom, vamos falar então, eu acho que é o assunto mais importante dessa madrugada, né? O corte do Fed. A taxa de juros nos Estados Unidos agora passou para um intervalo de 0 a 0,25%, mas o Fed não cortou só juros, né? Cortou taxa dos depósitos compulsórios, anunciou 700 bilhões ou milhões de dólares para a compra de ativos? Bilhões, né? 700 bilhões de dólares para compra de ativos. Mais uma movimentação forte do Fed, né? O Fed americano e em conjunto aí com vários outros bancos centrais do mundo, a sensação de que tudo que eles demoraram meses para aprender e para
pôr em prática durante a crise de 2008, que era tudo um pouco novidade, aquela cartilha está pronta e eles já sabem como seguir, e seguiram ela, quer dizer, fizeram um pedaço na semana lá do dia 3, no início de março, e ontem, de forma proativa e até de certa forma surpreendente, né, fizeram mais um pedaço. Né? Então ontem baixaram os juros para zero, praticamente, né? Mexeram nas linhas de redesconto e, em coordenação com outros bancos centrais, facilitar aí o trânsito de dólares pelo mundo todo, para ajudar bancos e empresas. E a terceira parte é o que foi chamado de quantitative easing, né, que são esses 700 bilhões de dólares em adição ao volume que eles já tinham falado para compra de títulos. Então, assim, todas as armas conhecidas foram postas à mesa instantaneamente. Né? Você pode... Assim, a primeira reação é imaginar, puxa, né, se o Banco Central americano está colocando todas essas armas para fora, que coisa bacana, né? Significa que estão sendo feitas todas as medidas para ajudar a economia a passar por esse tranco, né? Mas o fato é que os mercados reagiram mal, né? Os futuros americanos todos bateram os limites de alta, então estão apontando aí travaram em 5%, mas estão apontando queda de 10% para a Bolsa Americana quando abrir. Bolsas na Europa e na Ásia, todas em território negativo forte, assim, entre 5% e mais do que 5%. Uma das leituras é o pessoal falando, assim, se esse é o tamanho da munição, o que será que eles estão vendo de impacto na economia? Talvez o que eles estejam vendo de impacto na economia seja muito maior do que se estava esperando. Né? Então, é um pouco, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sabe? Parece que, assim, se eles não reagissem, o mercado ia achar ruim. Quando eles reagem demais, o mercado acha que tem alguma coisa muito mais fácil. Mas o fato é que bancos centrais e governos do mundo todo, né, estão no dilema que para você proteger a saúde pública, você precisa praticar o tal achatamento da curva de contágio, né? Só que o achatamento da curva de contágio prolonga, vamos dizer assim, o processo de esmagamento aí da economia, né? Porque quarentenas e lockdowns e proibições, né, você vai inserindo um número cada vez maior de pessoas e de setores da economia dentro desse processo. Então, quer dizer, o mais óbvio pensar são as companhias aéreas, que todas vão precisar de ajuda, mas vale para um número enorme de setores. Né? Então, os bancos centrais precisam entrar justamente para salvaguardar essa economia. Né? Senão é uma brincadeira assim, daqui a pouco vão todas as empresas virarem estatais. Né? Uhum. A gente teve outros cortes de juros pelo mundo nos últimos dias. O mais recente agora, essa madrugada, foi na Nova Zelândia, que também passou de 1% para 0,25%. A gente teve aquela nota do Banco Central no início de março, quando o Fed fez o primeiro corte. De lá para cá, pouca movimentação. Como é que tá? Como é que você vê essa situação? A gente vai ter corte de juros? Não vai? Olha, assim, pegando as últimas informações, tanto do Roberto Campos Neto quanto do Paulo Guedes, claramente o governo e o Ministério da Economia e o Banco Central estão prontos para fazer uma série de medidas, né? Cortar juros, mexer no primário, dar fôlego aos bancos, né? Estão fazendo os leilões de câmbio para controlar o câmbio. Semana passada isso foi bem forte. Estão aumentando linhas para os bancos, mas não está claro para mim se eles vão baixar juros ou não. Uhum. Né? Parece ser algo então, assim, óbvio a fazer, mas tem sinais para os dois lados. Assim, às vezes dão sinais que isso não seria exatamente o mais suficiente, porque isso também atrapalharia na defesa do câmbio. Então, mas tem outros mecanismos, né? Nem sempre o baixar juros é o mecanismo mais óbvio. Às vezes esses mecanismos do redesconto e das facilidades de empréstimos emergenciais são mais relevantes do que o próprio juros. Tá certo. Jojo, muito obrigada pela conversa.
Boa semana para você. Obrigado, para vocês também. E aí é daquelas horas que o piloto fala, né? Tipo, brace for impact, né? Esse parece um dia, parece que vamos ter um dia nervoso hoje. Uma semana, né? Provavelmente deve ser uma semana de volatilidade como a semana passada. Exato. Tá certo. Tá bom, então. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. A gente se vê de novo amanhã no Morning Call. Até lá.